Você está ouvindo a Rádio Fraiburgo, 95,1 FM. Canal 236, classe B1, com estúdios localizados na rua 7 de setembro e transmissores instalados no Morro das Antenas, bairro São Miguel. Rádio Fraiburgo 95,1 FM, mais perto de você. 95,1 FM. 24 horas com você. Quer uma dica de economia? Compre com a verdadeira farmácia Preço Popular. Ficou ainda mais fácil. A qualidade e a economia que você já conhece, agora também no site preçopopular.com.br ou pelo aplicativo. Baixe agora. Aproveite para comprar online e receber em casa com muita comodidade e ainda economizando. Acesse e confira. Na loja física, no aplicativo ou no site, economize na PP. Farmácia Preço Popular. Preço Popular, de verdade é na PP. 95,1 FM. Rádio Fraiburgo, mais perto de você. Conexão 95. É o Conexão 95 para você que sintoniza em 95,1 e também nas nossas plataformas digitais para você que já está no Facebook da Rádio Fraiburgo. Seja bem-vindo também no nosso canal do YouTube. Vai pegando nosso link, vai compartilhando aí nos grupos de WhatsApp, você compartilhando a nossa live também, que hoje tem um assunto super relevante para você aqui na 95,1 e claro, no nosso Conexão 95 especial desse sábado. Jean, seja bem-vindo por aqui agora, em definitivo, através das nossas plataformas digitais no Facebook e também no YouTube da Rádio Fraiburgo. Boa tarde, Maicon. Boa tarde, Maicon. Boa tarde aos nossos ouvintes do Conexão 95, agora que estão ligadinhos com a gente, além da frequência 95,1, também no Facebook e YouTube da Rádio Fraiburgo. Os nossos convidados já estão aqui nos estúdios. É um tema muito bacana, até a gente falou um pouquinho antes de entrar na live. Hoje vamos falar dos resultados das ações de resposta ao controle da Covid-19 nas escolas aqui de Fraiburgo. Um tema sério, um tema polêmico muitas vezes. Levo, não levo meu filho? Levei, teve professor que positivou. Então, assim, hoje está aqui o pessoal que está trabalhando diretamente com isso. E se você tem alguma dúvida, Facebook, YouTube, manda lá sua pergunta, sua contribuição. Daqui a pouco você quer contribuir de alguma forma. Hoje é o dia, agora é o momento, o pessoal está aqui para a gente conversar sobre tudo isso, Brito. Isso, vamos já apresentar os nossos convidados, né, Jean? Lembrando que você já pode compartilhar a nossa live e também mandar os seus comentários e também interagir aqui com a gente, fazer as perguntas aqui para os nossos convidados e, como o Jean Andrade já comentou por aqui, contribuir e interagir com a gente por aqui em mais uma live no Conexão 95, Jean. Com certeza, Maicon Brito. Hoje está o soldado Everton Klein, me corrija se estiver errado no sobrenome, também o professor Leandro Medeiros, da Secretaria de Educação, e o Chico, né, rapaz? O Chico é conhecido aqui no município, também. Não que os outros não sejam, mas o Chico da Vigilância Sanitária também hoje aqui para conversar com a gente sobre esse tema importante. Eu começo dando boa tarde para o soldado Kleinman. Seja bem-vindo aos estúdios da 95,1. Beleza, boa tarde, Jean, boa tarde, Maicon aí. De antemão já agradecer a oportunidade aí, que é deveras importante para o município, não somente, mas para quem tem interesse no futuro da nação até, inclusive, porque sem educação não teremos nada no futuro. E precisamos, inclusive, dar uma resposta e dentro das ações que já foram iniciadas aqui no município em Fraiburgo. Ótimo, ótimo. Até antes de cumprimentar os outros dois companheiros, o Klein, o soldado Klein, foi quem nos procurou pra gente. Então é bacana que o Conexão está sendo, de fato, fazendo a conexão entre o assunto de vocês, o muito importante, e a comunidade. Acho que isso é muito importante. O Klein me procurou e a gente prontamente já bolou como que vamos fazer, data e tudo mais, e hoje estamos aqui para executar esse assunto muito bacana. Professor Leandro, seja bem-vindo aos estúdios da 95,1, tudo bem com você? Tudo bem, Jean, Brito, fico agradecido pelo convite, tá, pela oportunidade. E assim como o Everton falou, né, é muito importante a gente trazer os dados daquilo que a gente tem visto nas escolas, até para que a comunidade tenha, né, conhecimento de como que está a situação. Então, desde já agradeço a oportunidade e vejo que vai ser, né, muito proveitoso para todos. Senhor Osmar, senhor popular Chico, boa tarde. Boa tarde. Eu vou falar Osmar, né, para também formalmente, mas de agora em diante eu falo Chico. Tá. Boa tarde, como é que tá? Tudo bem? Boa tarde, Jean. Boa tarde, Brito. Obrigado pela oportunidade. Para quem não me conhece, poucos, né? Eu sou o Chico da Vigilância Sanitária, muito feliz com a equipe, muito feliz com a rádio pela oportunidade
E esperamos que nesse bate-papo nós consigamos explicar para a população quais ações que estamos realizando dentro do município de Freiburgo, que para nós é uma honra, é uma satisfação fazer parte desse grupo e dizer sim que o nosso município está trilhando o caminho certo. Ótimo, ótimo. Pra gente começar, daqui a pouco o pessoal já ouviu falar, né? Eu até brinquei com o Chico ali um pouco, mas já ouviu falar, o Leandro trabalha na educação, o Klein é do bombeiro, o Chico é da vigilância, mas vamos se apresentar um pouquinho mais aí. Como que vocês chegaram nessas funções que hoje estão desempenhando, até para nossa comunidade conhecer um pouquinho mais de cada um. Fiquem à vontade aí, quem quiser começar falando, pode ficar bem à vontade. Klein, fica à vontade. Pode ser, Jean. Então, assim, é importante também a fala do Chico ali, nós estamos hoje representando uma equipe, né? Nós hoje aparecemos aqui neste momento e baseado no seu entendimento da importância desse assunto também para a comunidade de Freiburgo, e nós representamos uma equipe multidisciplinar, são pessoas da área da educação com experiência vasta, da vigilância sanitária, o pessoal lá que trabalha a mais. É uma união de forças, isso, né? Não são 5 pessoas, não são 10, é um grupo muito grande, um grupo de mais de 20 pessoas instituídas via decreto, não só com o dever moral de trazer a educação para o município, mas o dever legal, haja vista que houve um decreto que instituiu esses nomes para que estipulassem e conseguissem trazer os melhores resultados para a educação no município. Ótimo. Klein, como você é natural da onde? Eu sou natural do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Mas morava há 14 anos já na Grande Florianópolis. E estou aqui desde 2015 já, e desde sempre que possível auxiliando para que se possa, no município, né? A nossa função, na verdade, é ajudar o município de todas as formas, né? Ótimo. E eu também sou pós-graduado em gestão pública, então eu me qualifico para que eu possa também auxiliar nesse sentido também. Ótimo, parabéns pelo trabalho desempenhado. Professor Leandro Medeiros, hoje na Secretaria de Educação, se apresente, professor, fala um pouquinho mais. Um pouquinho sobre a minha pessoa, Foi quase padre, é isso? Não, essa parte não vamos falar. Não vamos falar essa parte, né? Não, na verdade eu passei acho que uns 13 anos da minha vida, né, no seminário. Rapaz. Quase fui ordenado, faltou, que nem dizer, um pelo ali, né, para ordenação, então eu optei em voltar para Freiburgo e comecei a dar aula. Na verdade eu pedi só um afastamento provisório, né? Ótimo. Porque eu entrei muito novo no seminário, com 15 anos. Daí antes da ordenação eu disse, não, vou ficar um pouco em casa, ter uma experiência diferente. Aconteceu que eu nunca mais voltei, né? Sim. Faz parte. Tudo é aprendizado, né, professor? Tudo é aprendizado, não me arrependo, foi muito importante na minha vida, né? Experiências que eu vivi, enfim. Mas sou natural de Freiburgo, nascido aqui em Freiburgo, criado, meus avós, bisavós, tataravós, tudo lá da linha Guarani. Tudo da linha Guarani. No tempo da Guerra do Contestado para trás já viviam por aqui, né, antes de Freiburgo. Ótimo. Então, assim, gosto muito da cidade, tanto que até eu comentava com o Chico hoje, morei em cidades grandes, né, mas optei em voltar para Freiburgo porque realmente eu gosto de Freiburgo, né. E uma coisa interessante é que eu aprendi a gostar de Freiburgo depois que eu saí de Freiburgo. Eu passei, só valorizar as coisas valorizar realmente, né? Porque eu digo assim, a nossa cidade é linda, maravilhosa, as pessoas aqui são muito boas, mas quando a gente convive só aqui, a gente acaba não percebendo isso. Sim. E às vezes é preciso você estar fora para ter parâmetro para você justamente. Então, assim, sou muito feliz na nossa cidade, até por isso, né, hoje como professor, eu procuro dar o meu melhor, né? Sou professor da rede estadual e da rede municipal. Ótimo. E procuro dar o meu melhor para que a cidade e os freiburguenses, né, possam crescer e ter uma vida cada vez melhor, e eu também. Ótimo, valeu. Obrigado aí pela participação e teu trabalho com certeza muito brilhante. Chico, além daquele cachorro quente, né, que ninguém esquece, né, rapaz? Passando a pandemia aí, Chico, o pessoal que está participando hoje aqui vai ter. Vigilância sanitária. Vigilância sanitária. Entrou na minha vida num momento muito bom. Dia 20 de abril fiz 23 anos de vigilância sanitária. 23 anos. Bacana. Sério, estou já nono, né, na vigilância. A equipe funciona hoje com 3 pessoas, nós trabalhamos em conjunto, nós éramos em 4, um se aposentou. E assim, a vigilância só vem somar, né? Hoje nós podemos dizer, a qualidade existe graças à vigilância sanitária. Ótimo. Muitos momentos não somos bem interpretados, porque a lei, às vezes, ela é um pouco delicada, vamos dizer assim, certo? Mas as pessoas têm que entender que é para o bem da população. Eu tenho uma frase comigo que sempre digo assim, quando eu estou fiscalizando, eu sou responsável pelo estômago das pessoas. Quando eu não tenho ciência, eu não sei. Mas no momento da fiscalização,
eu sou responsável. E a pergunta que eu faço, às vezes, para uma pessoa que cometeu um delito, o senhor ou a senhora comeria essa comida? A resposta já vem. Eles não respondem, né? Eu digo não. Então, às vezes, a vigilância não é muito bem interpretada. Mas nós temos um trabalho muito sério, pensando na tua vida, na minha vida. Todos nós. Sou freiburguense. Como você falou, eu tinha um cachorro-quente. Foram 12 anos da minha vida, muito feliz, eu e minha mãe, na praça próximo à Cantina Novita, assim. Para mim, eu tenho só boas lembranças. A maioria das pessoas tem boas lembranças. Muitas crianças cresceram comendo cachorro-quente, então, assim, eu tenho muito a agradecer mesmo. Gosto de Freiburgo também, nasci, me criei aqui, né? Meus familiares são daqui, então eu sou uma pessoa bem feliz e bem resolvida. Ótimo, show de bola. Maicon Brito, o Facebook, alguma contribuição já aí? Como que a gente tá? Tudo certinho? Já aberto então, Jean Andrade, os comentários, né? Para quem aí a gente já vai entrar já nos assuntos do nosso bate-papo de hoje. E você que está aí mandando seu boa tarde pra gente, agradecendo aqui também já a companhia de Luci Margaio, Daniel Luiz Machado também, ainda a Sueli Tibes já mandando boa tarde pra gente, a Roseli Mussolin, ainda a Adriana dos Santos mandando boa tarde pra gente, e claro, a Eliette também já compartilhando com a gente. E você aí, compartilha a nossa live, compartilhe o nosso link nos grupos de WhatsApp também, para cada vez mais aí as pessoas interagirem com a gente, porque hoje esse bate-papo vai ser muito bacana falar hoje, né, das ações de combate à Covid-19 nas escolas aqui de Freiburgo e o resultado de todas essas ações. Brito, tem um comentário aqui o nome do nosso comandante bombeiro aqui? É o Tenente Aguirre. Aguirre, né? Ru Soares, acho que é o Facebook dele. Renan Aguirre Soares. Renan, é isso aí. Esse comentário aí do comandante, Brito, podemos passar? Claro. Agradecemos o Corpo de Bombeiro Militar, a Vigilância Sanitária e a Secretaria de Educação pelo engajamento nessa missão tão importante. Ele está comentando aqui também na nossa live. Já participou aqui, inclusive, quando teve a transição, né? Vieram no Conexão 95. O antigo era o... O antigo comandante? Isso. Era o Tenente Rapaz, Levi, é isso aí. Passou pro Tenente Aguirre. É isso aí. Aguirre tá no compromisso, já tá na hora de voltar no Conexão aí, rapaz. Ele volta. Volta, né, parceiro? Então vamos dar início ao nosso bate-papo, né? Feitos as devidas apresentações, né? Pra gente então hoje começar a falar. O tema principal é o combate da Covid-19 nas escolas de Freiburg. Mas para que tudo isso aconteça, todos aqueles protocolos que de repente o pai e a mãe, quando vão levar, não pode passar daqui, não pode entrar, tem que... Para vocês entenderem o porquê que tudo isso foi criado, o pessoal está aqui hoje, vai falar um pouquinho também. Todas as medidas, tudo foi pensado para o bem-estar do nosso munícipe e da nossa comunidade escolar. Eu começo falando com o soldado Klein, referente à formação dos comitês municipais, né? Todo o processo de criação, gestão e logística da implantação do plano de contingência na educação. Fique à vontade. Perfeito, Jean. E eu acho que é fundamental a importância que a gente tenha um entendimento de que possivelmente nós estejamos diante da maior crise educacional da história da humanidade, maior desastre educacional da história da humanidade. Tem estimativas de que a cada 13 meses, seria mais ou menos, a gente dobra a quantidade de conhecimento da humanidade. Então, se você pensar que em março do ano passado nós tivemos o fechamento, num primeiro momento, das escolas, numa tentativa de, dentro do que se conhecia naquele momento, que precisamos lembrar o tempo todo que tudo o que está acontecendo é novidade, ninguém da nossa geração passou por uma pandemia até hoje, então todos os esforços eles estão sendo feitos e melhorados gradativamente. Então, há 13 meses, mais ou menos, que nós estamos passando por isso, é como se nós tivéssemos zerado quase a quantidade de conhecimento se não tivéssemos a parte educacional. Só o conhecimento extra, a produção de conteúdo, produção científica, fica totalmente parado. Então, esse é o principal entendimento que precisamos ter. Ótimo. Depois disso, então, mais ou menos na metade do ano passado, se criou um trabalho conjunto, e isso é importante, que a todo momento as pessoas vão perceber esse trabalho conjunto, que foi via Defesa Civil, via Secretaria de Estado da Saúde, via Secretaria de Estado da Educação, criaram o piloto, então, um esqueleto do plano de contingência. Diretrizes básicas e principais que deveriam ser replicadas e adaptadas pelos municípios. Cada realidade do município. Realidade traria para a sua população. E isso foi a grande sacada, acredito eu, que nos deu margem para que a gente pudesse, num segundo momento, a partir do momento que a gente formou os comitês, que daí lá atrás, a gente teve ano passado a Mavis, o Rojandro,
indo para os seminários de qualificação, primeiro se qualificando para depois poder formar o comitê no município, daí o comitê formado, as primeiras reuniões, algumas delas online, quando possível presencial. Então é importante que as pessoas entendam que esse trabalho já começou já faz um ano. A gente não é agora, a gente já está nessa guerra aí já faz um ano, no intuito de se trazer a educação de volta. Não é trazer a educação a qualquer custo, é proporcionar as melhores condições de segurança sanitária para que as pessoas retornem para o ambiente escolar. Então lá atrás começamos isso. Um ano já faz que a gente está nessa. Secretaria de Estado, Defesa Civil, Saúde e Educação formaram o plano de contingência, o embrião. A partir disso, tivemos os municípios produzindo o seu plano de contingência. Depois, cada escola produzindo individualmente o seu plano de contingência. O tal do Plancom, Edu, que todo mundo fala. É adaptar para a sua realidade. A gente costumava dar o exemplo, e quem estava aqui em 2016 vai lembrar daquela chuva de granizo que arrebentou um monte, boa parte da cidade, destruiu boa parte da cidade. E a gente cita desde o começo essa referência. Vamos imaginar que de novo acontecesse isso. O que eu faço? Tem um mercadinho e tem a farmácia. Aí o mercadinho conseguiu se reestruturar e conseguiu devolver condições, conseguiu voltar a trabalhar. E a farmácia ainda não. Eu vou segurar o mercado porque a farmácia ainda não conseguiu? Não, quem pode voltar, resiliência, quem pode voltar, começa a voltar para devolver uma condição de igualitária para toda a cidade, para que a cidade se recomponha. Então, isso é a grande vantagem do plano de contingência. Cada município adaptou para a sua realidade, cada escola trouxe para a sua realidade. Alguns queriam quebrar a parede de colégio e outros não queriam quebrar a parede de colégio para que a gente pudesse adaptar. Mas essa é a grande sacada. Muita gente contribuindo e depois de bastante debate a gente conseguiu chegar. E chegamos. Se não fomos o primeiro município do estado de Santa Catarina, fomos com toda certeza um dos primeiros municípios, ainda no ano passado, a aprovar todos os planos de contingência das escolas do município. Não estamos falando de escolas particulares, municipais, estaduais. Todas as escolas do município tiveram o plano de contingência aprovado no ano passado. E a partir disso, então, algumas até em condições de retornar, uma especificamente voltou dentro do que o decreto naquela época permitia fazer, que era o atendimento individualizado. Então é aquela história, eu posso dar a resposta, eu volto. Eu ainda não posso, eu me reestruturo e volto. Com o passar do tempo, todos teremos condições de resposta. Ótimo, muito bom. Maicon Brito, que na sequência ali, vamos falar com o Chico. Vamos então falar com o Chico agora. Isso. Chico, seguinte, em meio a tudo isso, quais os principais itens aí conferidos nas escolas durante a visitação, portanto, sua e, claro, da sua equipe nas escolas aqui da cidade de Fraiburgo? Nesse um ano que nós nos reunimos, nós tínhamos que obedecer às diretrizes sanitárias, né? E é muito conflitante porque cada decreto muda, cada decreto existe uma situação e nós totalmente sem saber dar uma resposta efetiva. Aí estudamos e construímos então o tão famoso Plancom. Após a aprovação, as aulas retornaram. Nós elencamos nós três, nosso grupo, nós três, para fazer a fiscalização, vigilância sanitária, a educação e o bombeiro. A vigilância sanitária cobra as diretrizes sanitárias, que seria a implantação efetiva para, de uma melhor maneira, não haja a proliferação, a contaminação dos demais alunos. Porque, veja bem, todo mundo fora da escola. Agora, volta gradativamente os alunos, famílias diferentes, culturas diferentes, ideias diferentes, quebrando parede, tinha de tudo, assim. E, de repente, chega lá e diz assim, não, é só obedecer o que foi explicado. Vai ter um tapete sanitizante na porta, vai ter álcool gel na porta, vai ter uma fila. Opa, peraí. Não é tão difícil como você falou. Vai ter uma cadeira, uma carteira para você sentar como aluno. Vai ter um momento que você vai ter que dizer assim, não, você não pode mais brincar. Não vai se encostar. Então, se divulgava uma informação talvez um pouco agressiva. Nesse momento Covid, eu não posso abraçar outra pessoa, eu não posso fazer a troca. Aí vem a garrafa de água, vem um momento que não podia brincar no parquinho. Então, a diretriz, ela é restritiva e ela foi flexibilizando aos poucos. O que nós estamos cobrando? Justamente essa efetivação. Ver se realmente estão cumprindo, porque lá, quando foi aprovado o Plancom, no papel estava muito bem especificado o que seria cobrado por nós, comitê.
Chegando lá, qual que é a nossa função dos 3? É ver se realmente estava funcionando. Está sendo executado. Vigilância sanitária tem um olho um pouco mais exigente, né? Mas para minha felicidade, tudo está funcionando. Legal. Eu fiquei muito feliz porque comentamos nós como equipe, dizer assim, nossa, que bom que nós estamos conseguindo. Que as pessoas entenderam, o objetivo é voltar gradativo, porém com segurança, para que momento nenhum dizer assim, poxa vida, esse trabalho de um ano, não só nosso, de todos nós envolvidos, educação, saúde, outros grupos, dizer assim, nossa, foi invalidado de repente por um momento não muito feliz, não. Tudo está funcionando, mas todos entenderam. Professores, carinhosamente chamadas tia da limpeza, os alunos, a senhora que faz a alimentação. Então, assim, todos estão engajados. Diz assim, não, nós queremos que a escola volte, mas nós queremos que tenha segurança em dizer assim, hoje as nossas escolas estão funcionando, ponto. E a resposta, não, está tudo funcionando bem. Porque além da função de eu fazer parte do comitê, eu sou fiscal. Eu estou todo dia na escola, estou todo dia cobrando. Então, assim, eu fico muito feliz em dizer que as nossas escolas dentro do município de Fraiburgo, tanto municipais, estaduais e particulares, estão obedecendo, sim, o Plancol, dentro da sua legalidade, não ferindo as diretrizes em hipótese nenhuma, pelo contrário, executando uma a uma. Ótimo, muito bom. A gente percebe na fala de vocês uma certeza, um empoderamento disso. Sim. E é bacana, sabe? Porque a gente percebe que, de fato, são todos profissionais capacitados, tem uma equipe, né? Vocês sempre estão frisando isso, acho que isso é muito importante, o pessoal está em casa acompanhando, mas é bacana até para os pais, para quem tinha alguma dúvida ou alguma situação. Sim. Está sendo feito, gente. Está sendo feito, está sendo planejado, está sendo vistoriado tudo isso, avaliado principalmente. Tem coisas às vezes que não deu certo, que, vamos voltar, vamos fazer diferente, uma nova maneira de fazer. Mas também o melhor de tudo, né, Jean? Claro. E também os nossos espectadores, tanto em 95,1 quanto nas nossas plataformas digitais, que além disso tudo criado, também as pessoas estão engajadas a voltar à escola. Todo mundo está fazendo sua parte, como sim. O Chico já colocou, e com todo mundo trabalhando junto, aí sim as coisas acontecem. É isso aí, é uma união de forças. E assim, se me permito, claro. Eu converso com muito pai, muita mãe, muita tia. Nossa, Chico, que bom que está voltando, porque eu quero que o meu filho esteja na aula. Ótimo. Eu quero que o meu sobrinho esteja na aula. Assim. Então, assim, fortalece para nós. Nossa, ficamos um ano sem estar na escola, mesmo com algumas restrições, porque não voltou como se imaginava. Claro, calma, claro. Vamos aos poucos, tendo uma normalidade gradativa. Mas assim, eles estão felizes. Obrigado, eles me agradecem do meu convívio. Dizer assim, o meu filho está indo para aula, o meu filho está feliz, ele está aprendendo, ele está revendo. Então, assim, é muito importante para nós, como grupo, mas principalmente na questão de vigilância sanitária. Porque eu fico feliz de, assim, fiz parte desse grupo. É muito importante. Muito bom. Leandro, o Klein me falou, o Chico falou, a situação de voltar, de abraçar, e a gente começa falando com você referente ao transporte escolar. Porque, vamos voltar, mas as crianças precisam chegar até na escola. O ônibus, ele tem a sua capacidade, muitas vezes reduzida até para o número de alunos que tem que pegar no interior, trazer para cá. Como que foi pensado isso? Com certeza bateram muita cabeça lá dentro da Secretaria de Educação, mas, né? Mas para falar um pouquinho sobre isso também para os pais que mandam os filhos com ônibus, todo esse cuidado que está sendo tomado. Assim, Gia, deixar sempre claro que desde o ano passado nós já planejávamos o retorno. Né, como o Everton comentou, nós em Fraiburgo, a educação em Fraiburgo sempre foi referência e não à toa, porque tem muitos profissionais, né, competentes envolvidos nisso. Então nós já víamos os prejuízos pedagógicos que estavam acontecendo devido, né, ao ano passado as aulas não serem presenciais, e já nos organizamos desde o ano passado. Na medida que foi sendo planejado esse retorno, então vem uma série de orientações do plano de contingência, uma delas é distanciamento e tudo mais. E aí a gente pensando, né, na questão da sala de aula, mas de repente surgiu o problema e o transporte, né? Porque nós sabemos que os nossos ônibus, os alunos, vêm lotados. Aí foi, nossa, quebramos a cabeça, o próprio Everton participou muito, né? O Chico participaram muito dessas discussões. O transporte, então, ele tem o distanciamento dentro do transporte, tem higienização, então a criança, quando ela vai, antes ela entrar no transporte, tem higienização das mãos, tem a medição da temperatura, aferição da temperatura, tem os devidos cuidados, os próprios motoristas fazem a higienização do transporte público antes, né, de buscar as crianças e após, né, tem tudo isso.
Para facilitar também, outra coisa que tem que ficar claro, essa questão do distanciamento, não ter aglomeração, é levado muito a sério, tanto na sala de aula e, né, consequentemente, também no transporte. Por isso, nós também tivemos que adotar o modelo com alternância, né? Então, a sala de aula que tem 30 alunos vai ser dividida em duas. Uma semana vem a turma que a gente chama de turma A, né? Metade da turma. Na outra semana vem a turma que a gente chama de turma B. Justamente também para que o transporte ele não tenha que vir todos. Oferecido com... Então, assim, eu me colocando no lugar dos pais, eu sempre pensava assim, tá? Se fosse meu filho, quais seriam as minhas preocupações, né? Então, nós, quando passamos nas escolas, nós temos esse olhar também, né? Do pai que está trabalhando e que ele gostaria que tivesse uma equipe, que tivesse alguém se preocupando com isso. E nós fazemos isso, levamos muito a sério. Enquanto Secretaria de Educação, nós temos essa preocupação de permitir que na sala de aula tenha o distanciamento, que no transporte tenha esse distanciamento, que esteja tudo higienizado, que as crianças sejam orientadas, né, a seguir essas orientações, essas normativas. E eu digo com toda certeza, Jean, não existe 100% de segurança em lugar algum, claro. Não tem como, né? Mas, sem sombra de dúvida, a área da educação talvez seja, né, meus colegas me corrigem se eu estiver sendo muito tópico, né, talvez seja um dos lugares onde é a maior segurança. Onde você tem o maior cuidado. Muito cuidado, muito. Nós, assim, trabalhamos muito para que aquilo que é possível seja feito. E às vezes a gente vai além ainda, né? Porque a gente sabe da situação, nós temos profundo respeito pela vida da criança, do profissional que está lá no dia a dia, sim, a preocupação com os familiares, assim, porque nós temos uma grande questão, Jean, que o Everton tocou antes, a questão da parte do conhecimento, né, Everton, você citou. Nós fizemos um diagnóstico no início do ano dos nossos alunos e ficou constatado, por exemplo, que houve uma grande defasagem. Esse um ano que eles ficaram em casa, 15% talvez estudaram, tiveram o acompanhamento do pai, da família, mas nós temos ali uma grande porcentagem de alunos que simplesmente, infelizmente, decaiu, sabe? E agora a gente tem que ir atrás, correr atrás do prejuízo. Por isso fazemos tudo que é possível, Jean, para que não haja novamente necessidade de parar, sabe? Então, você pediu o transporte, eu me estendi para outro campo. Ótimo. Mas tá é a mesma bem. linha, tá? Sim. Até a questão do transporte é importante a gente destacar, porque de fato, pega aqui, pega ali, senta aqui, né? Na escola ainda você acaba tendo a orientação, depende do professor. Uma dúvida, dentro do ônibus, além do motorista, tem mais alguém que orienta esses alunos ou não? Como que é que funciona isso? Os alunos são orientados antes de entrar para o ônibus e cada um segue a risca o que tem que fazer? Na verdade, assim, tem orientação, tem, né, o motorista que faz. O motorista foi preparado, ótimo. E tem, inclusive, nós demos a formação para eles de como que funcionaria. Eles não simplesmente começaram a receber esses alunos. Então, teve toda uma formação. Assim como também teve uma formação para as funcionárias dos serviços gerais, de limpeza. Antes das aulas começarem, nós organizamos processos formativos com todos eles, né? Ótimo. Então, lá no ônibus tinha demarcação, o aluno é orientado a sentar sempre no mesmo lugar, né? Então, se der temperatura alta, o aluno ele já é encaminhado para casa, ele não entra, né? não pega o transporte. Tem sintomas gripais, todos os alunos sabem que eles não devem, né, ir para a escola, deve ser ligado, orientado, enfim. Aos poucos os alunos também vão entrando Os alunos, assim, uma coisa importante não é, a gente pensa assim, o retorno, não retorno. A questão é assim, que na sala de aula, eu via muitos dos meus alunos ali fora, né, no ano passado. Era para ficar em casa, mas eu via eles na rua, sem máscara, muitos sem máscara, sem aquela consciência da real situação. Esse retorno à escola teve um outro ponto importante. Que eles chegaram na escola no início, eles estranharam muito, porque eles viram uma série de restrições, regras, normas, e agora eu percebo o quê? Que eles assimilaram a situação. E fora da escola também. E fora da escola também. E eles estão propagando isso fora. E levam isso para casa, né? Isso que é interessante para a sociedade mãe, também. Né? Com isso certeza. Aí. Facebook, Maicon Brito. Temos comentário por aqui da Juliana Esquena. Nada melhor que uma professora, né? Também participar com a gente por aqui. Ela está dizendo o seguinte: como professora, fui no primeiro dia de aula preparada para o caos, mas foi super tranquilo. Claro que muitas vezes precisamos cobrar a atenção dos alunos, mas nas escolas, na escola que ela trabalha, os alunos surpreenderam positivamente, graças à organização.
Ótimo. Isso que é bacana, o Obrigado, feedback, né? Obrigado, Juliana, aí pela participação. Sempre participativa, Juliana, né? Isso, sempre. Nos nossos programas. Marcos, se vocês me permitem, Fica à até vontade. aproveitando o comentário da professora Juliana, Fica à vontade. agradecer às professoras e às diretoras e toda a comunidade inserida dentro da escola, porque elas hoje são linha de frente. Até um dia a gente estava conversando lá numa escola que a gente fez uma visita orientativa, e a gente falava que a diretora que assumiu, até ela tinha assumido esse ano, e a gente falava, pô, Diri, a senhora assumiu aqui achando que ia cuidar da parte pedagógica, apostila, material escolar, e na verdade virou uma operação de guerra. Hoje o diretor está responsável pela parte logística e segurança sanitária da unidade. Então ele saiu de um universo educacional e entrou num universo logístico e sanitário, que talvez antes não era efetivamente a área de conhecimento, e não tem ninguém, na expressão popular, dando para trás, recuando. Tá todo mundo avançando, e isso é importante. Como a professora bem disse, e também o Leandro citou agora, foram feitas capacitações. Foram feitas capacitações, ano passado foi feito um simulado já, sim. Este ano fizemos outro simulado, simulamos desde a saída da entrada do aluno lá num ponto específico, só para elencar, ilustrar, era lá no centro de eventos. Lá. De eventos, isso, lá era o simulado, então o aluno saía de lá acompanhado por um responsável. Logicamente, para a gente poder fazer o simulado, só a criança não. Acompanhava um responsável, saía de lá, vinha para a unidade educacional, nós monitorávamos o acesso, a entrada no ônibus, o distanciamento até a unidade de ensino, como era feita a logística dentro, eles iam para a sala de aula, iam para o banheiro, e inclusive nós simulávamos se uma das crianças tivesse sintomático, que é aquele que eu afiro no 37,8 na temperatura, e largava a responsa para a diretora se virar. E as diretoras foram adiante, avançaram, tremeram um pouquinho no começo, mas conseguiram resolver e dar destino para essa criança, destino adequado e correto, que é o que o plano de contingência exigia. Ótimo. Então, assim, um agradecimento especial ao entendimento dos professores de que nós temos 3 elos hoje no nosso entendimento, que vão garantir o retorno efetivo, gradual e sistemático da educação. Sem esses 3 elos, a corrente se rompe e vai afundar tudo. Quais são os 3 elos, hoje no nosso entendimento? Estado, e quando eu digo Estado, digo os entes do Estado, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, Secretaria Municipal de Saúde, Estado, fazendo a parte deles, produzindo plancom, cuidando da legislação, visitando as escolas, fiscalizando, orientando, fazendo cursos de qualificação, como foi para os motoristas, que o Leandro bem citou, como foi para as agentes, como o Chico fez também na unidade. Então, sem o Estado, precisamos do Estado, acompanhando, monitorando, ajudando, dando apoio. Precisamos da escola, e quando eu digo escola, eu digo o ambiente escolar, a professora, a auxiliar de sala, a auxiliar de cozinha, a tia dos serviços gerais, a diretora da escola. Todos o ambiente são escolar precisa estar unido, e precisamos da família. Não é do aluno, Everton, da família. Família. Porque o Leandro bem citou, hoje o aluno é disseminador. Mas ele vai para casa, ele se cuida, ele não vai no amigo, ou ele faz um trabalho escolar com 1 mais 1, ou com uma certa distância, ou faz online, e daí o pai, a mãe, o tio, a tia, o avô e a avó não andam no mesmo pensamento, e daí nós temos o problema. Então precisamos dos 3 elos. Os 3 elos, se um deles fraquejar, a gente perde o sistema todo. É o Estado, a escola e a família, do aluno. Importante. Isso que é bacana. Família não dando conta, o aluno vai estar exposto a todo momento. Aí então já tínhamos feito simulado, e vem aquela questão das, carinhosamente chamando as tia da limpeza, né? Ótimo. Como que vai ser feito agora? Não muda nada uma expressão que eu tenho: água, sabão, força e vontade. Bem simples, né? Bem simples. Só que é um momento de guerra. É uma situação nova, ninguém sabia. Nós, da saúde, já estamos habituados trabalhando com várias situações de doença. A educação, não. Como bem o Leandro falou, é questão didática e pedagógica. E agora vamos ter que fazer uma fusão de ideias. O que fizemos? Reunimos todas as senhoras tias da limpeza, palestrei, conversei, tiraram dúvidas, toda aquela situação. Deixei meu número de telefone para que elas me ligassem caso houvesse dúvidas. Então, assim, funcionou bem, porque nós precisamos retorno com segurança. Transporte funcionando, os professores, todo mundo funciona. E a limpeza, porque eu tenho que garantir que quando esse aluno chegue, seja limpo,
quando ele retorna para os seus lares, faça nova higienização para que a próxima turma que venha em outro período também tenha qualidade. Então, tudo isso foi preparado com carinho, com respeito, e as senhoras tia da limpeza são minhas parceiras, sim, eu tenho um respeito muito grande por elas, porque são elas que mantêm a escola limpa, né? Além de limpa, desinfectada. Então, assim, é um conjunto de informações, são pessoas que realmente estão inteiradas nesse assunto e estão preocupadas. Então, a gente fica muito feliz, cada um fazendo a sua parte. Ótimo. Tem comentário? Comentário do secretário de Educação. Denilson Dallagnol, rapaz. Muito obrigado aí, sempre espectador das nossas lives também, parabenizando aqui o comitê que está fazendo um trabalho maravilhoso, não só de fiscalização, mas como também de orientação nas escolas. Ótimo. E emendando isso que o Denilson contribuiu, eu já passo para o soldado Klein também, para a gente falar um pouquinho sobre o grupo, né? Como que funcionou as fiscalizações, as orientações nas últimas 5 semanas e essa devolutiva para a Secretaria de Educação. Porque o que vocês faziam era o trabalho de campo, né? Me corrija se estiver errado. Mas vocês precisavam levar para munir lá os coordenadores, quem repassa também para o corpo docente essas informações, falar um pouquinho como que funcionou tudo isso. E o Chico também pode contribuir, se teve alguma escola que teve um pouquinho mais de trabalho, se deu mais trabalho, se tiveram que de repente ficar lá, fazer um intervalo, vamos ficar aqui nessa escola um pouquinho para a gente tentar orientar um pouquinho mais. Fiquem à vontade para falar sobre isso. Nós tivemos, assim, então, um primeiro objetivo, né, Jean e Maicon. Precisamos também entender que não vai adiantar a gente fazer 30 dias, sair correndo em todas as escolas do município, de manhã, de tarde, de noite, visitar todo mundo e ficarmos o resto do ano, talvez, sem visitar. Então, a gente elaborou um sistema contínuo, gradativo, que a gente ao longo do ano vai fazer as visitas orientativas a essas escolas. Legal. E fiscalizatórias também. A gente tem esse entendimento, já desde o começo do comitê, de que é um trabalho de longo prazo. Assim, as pessoas em casa já entenderam que não vai acabar amanhã, não vai terminar final do ano. Vamos entrar o ano que vem com alguma sistemática ainda, talvez mais um ano. De que forma? Totalmente novo, a gente não tem como prever, mas não podemos nos acovardar, precisamos avançar. E nesse momento a gente faz o quê? Dividimos de novo, 3 entes diferentes, cada um na sua capacidade. O Leandro com um olhar mais voltado para a parte pedagógica, eu mais voltado com a parte logística, a formação e a gestão ali da unidade, e o Chico totalmente com o olhar de 23 anos voltado para a parte de sanitária e de segurança sanitária, né? Que é o que a gente fala muito agora, não é só a parte sanitária, é segurança sanitária para que a escola possa funcionar. Então, a gente tem visitado, até agora deixamos de novo, não adiantava a gente liberar as escolas, e daí liberou na segunda, na terça-feira a gente tá lá batendo na escola, pressionando a diretora, pressionando a professora, como a professora muito bem falou. Parecia, os pais, quando colocavam a criança no ônibus, choravam, pareciam que estavam mandando a criança pro além, né? Era a última vez que iam ver a criança, e a criança desaparecer, não voltaria mais para casa. E esse é um sentimento de toda a comunidade. A gente sabe que o munícipe tinha esse sentimento, e o nosso trabalho era tentar evitar isso ao máximo e devolver a criança no final do dia. Com segurança. Então, depois de um tempo, deixamos as escolas começarem o trabalho sozinhas, para que eles pudessem adaptar a sua realidade, ver se eles entenderam realmente. Não adianta a gente chegar lá e faça isso, faça aquilo, faça assado. Até porque vocês não iam ter como... Não conseguiríamos. Perfeito, não conseguiríamos. Então, a gente deixou as escolas funcionar um tempo e começamos a fazer as visitas. Foram 5 semanas de visitas. Visitamos 10 unidades de ensino. Estado, município e particulares. Sim. Técnicos também visitamos. Então, todos os segmentos foram abraçados nessas visitas. Todos receberam suporte. Estimamos que cerca de 3.200 alunos foram alcançados nessas primeiras visitas orientativas, dentro de um trabalho contínuo, gradativo e sistemático. Continuaremos durante o ano. 3.200 é um número bem significativo de estudantes. E uma coisa que a gente fazia quando a gente ia nas escolas, a gente aproveitava para falar com o estudante. A gente ia na sala e passava a orientação e perguntava isso para eles: quando vocês acham que vai acabar isso? Qual a expectativa de vocês? O que vocês esperam? Se eu relaxar hoje, amanhã está resolvido? E eles têm esse entendimento de que não é agora. Precisamos de um trabalho maior. E por isso nós vamos, ao longo do ano, continuar as visitas e amparando as escolas. Como o Chico muito bem falou antes, nossa, tem locais que estão nos surpreendendo com a capacidade de resposta. A gente esperava menos
E está muito maior do que a gente achava. Bacana. Porque, aproveitando, Claro, fica à vontade. na questão dos professores e toda a equipe sabiam do Plancom. O aluno não sabia. Não sabia que nós existíamos. Aí essas nossas conversas e perguntas, aí eles dão essa resposta para nós. Então eles também estão preocupados, porque eles também estão no prejuízo educacional. Eles ficaram lesados, como todo o mundo foi lesado por essa doença, mas na questão pedagógica educacional, todos foram lesados. Você perguntou em relação das possíveis desajustes na organização. 100% não existe, mas me deixa muito feliz. Numa oportunidade, numa das escolas, uma das senhoras, tia, respeitosamente falando, ela adaptou uma situação que eu copiei. Ela pegou um balde, ela identificou, em momento nenhum foi passado. Na saúde, nós temos balde identificado. Ela não, ela copiou essa ideia maravilhosa. Então, assim, me surpreendeu, até comentei com eles. Nossa, eu fiquei muito feliz. Essa tia, de que isso vai ser de uma melhor maneira, vamos passar para todos. A visão dela, assim, perfeito, com cuidado com aquele balde, porque ela queria limpar só a cozinha com aquele balde. E não misturar com o balde que vai no banheiro. Então, assim, uma coisa que me chamou a atenção. Claro, nós temos que aprender, nós estamos aprendendo, que nem eu falei no início, a saúde dentro da educação agora com uma doença. Então, tem muitas situações que vamos aprender juntos, mas me surpreendeu mesmo, estou muito satisfeito, porque elas entenderam a responsabilidade, sou eternamente agradecido a elas também, porque todo mundo está fazendo sua parte. O aluno deu a resposta que nós precisávamos, que ele não nos conhecia, mas as tias não se conheciam. Então, assim, principalmente eu. E elas estão resolvendo. Tanto é que se chega dentro de uma unidade escolar, indiferente qual, particular, estadual ou outros, está tudo limpo. Não tem uma situação, não tem nada sujo. Nunca foi sujo. Isso é fato porque eu fiscalizo todos. Mas assim, agora em especial, tá assim aquela situação, tá desinfectado também. Eles estão preocupados, tem álcool na entrada, tem muito frasco de álcool distribuído. E outra situação que me chama a atenção, e nós comentamos, o próprio aluno, e o que chama a atenção de nós são os pequenos nos CIs, né? É muito lindo. Ele já vem com a mãozinha para fazer a aferição, ele já dá uma mão para pôr álcool, assim, aquela coisa assim, é muito lindo. Não, nós não estamos jogando confetes, nós estamos falando a verdade, porque nós acompanhamos, às vezes, as entradas e saídas dos alunos. O adulto, o jovial, ele já é pronto, né? Já sabe um comportamento. A criança, ela é inocente. Ela vem pura, inocente, e dá a mãozinha para a professora para passar o álcool, para ferir a temperatura. Eles fazem fila, certo? É uma coisa muito legal. E veja bem, estamos, bem dizer, no início do ano. Então, assim, compreende-se que eles entenderam, indiferente da idade da criança, estão obedecendo e estão fazendo a coisa certa. Então eu fico muito feliz, não tenho, só além de agradecer, não posso reprovar, não, tem que dar os parabéns, sim, e está muito bom mesmo. Contribuindo com o que você falou, eu tenho em casa uma pequena de 2 anos e 3 meses, ela não sai de casa sem a máscara. Dentro do carro, filha, dentro do carro aqui até chegar na creche, segura a máscara do lado quando você chegar, até porque a gente tem um pouquinho de receio, né? Pequena, tal, máscarazinha de pano. Máscara, às vezes coloca o bico e a máscara, mas não sai sem a máscara. Então é bacana isso que você falou, porque eles já, claro que não tem a consciência de tudo que está acontecendo, mas já sabem que precisa usar máscara. E o álcool também, muito bacana também. Não, o álcool passa o álcool na mão. E daí os CIs, eles têm a entrada e a saída, que tem que ser, né? E daí foi dividido conforme a nossa realidade. Eles obedecem exatamente a entrada e a saída. Eles não têm o conflito, como às vezes algum adulto tem. Não, a entrada é só desse lado, a saída desse lado. Então eles obedecem, sim, uma coisa muito bonita. Nos chamou muita atenção o ICI, né? Que são as coisas mais lindas, né? Criança brincando e tudo, assim, é bem interessante. A gente tem que entender, de uma maneira geral, assim, que não gostaríamos, com certeza, de estar passando por isso. Não, em hipótese nenhuma. Mas, e muitas vidas se for, a gente também, né? Nossos sentimentos para todas as famílias, mas muita coisa vai melhorar quando a gente passar disso. Algumas coisas que a gente fazia antes que era errado, agora você começar a fazer de uma maneira, prestando mais atenção no outro, se preocupando mais, tendo mais empatia. Acho que essa é a palavra. Maicon Brito. Vamos para o rápido intervalo agora? Fica à vontade, você que manda. Rápido intervalo, daqui a pouco novamente falando das ações de combate à Covid-19 nas escolas aqui da cidade de Fraiburgo. Enquanto isso, você vai compartilhando a nossa live e em alguns instantes a gente retorna novamente com esse assunto tão importante. Na Fraiburgo FM, Conexão 95.
Você está ouvindo a ZYV 301, Rádio Fraiburgo 95,1 FM, canal 236, classe B1, com estúdios localizados na rua 7 de setembro e transmissores instalados no Morro das Antenas, bairro São Miguel. Rádio Fraiburgo 95,1 FM, mais perto de você. Menor preço é no Via. Aqui tem economia todo dia. Vem que tem oferta. Até domingo você economiza no Via. Óleo de soja Vitalive só R$ 6,49. Sabão em pó brilhante sachê 2,4 quilos por apenas R$ 15,99. Café em pó Caboclo só R$ 6,79. Leite condensado Piracanjuba apenas R$ 3,49. E no ofertão do Via, leite Terra Viva só R$ 2,69. Faça a conta. No final, o Via sempre é mais barato. Viver em uma universidade é aprender coisas novas todos os dias. Viver uma universidade é fazer amigos para a vida inteira. Viver uma universidade é se preparar para realizar os seus sonhos. São essas vivências que formam e transformam você. Seletivo UNOESC. Inscrições abertas em vestibular.unoesc.edu.br. Viva a inovação. Viva a UNOESC. Todos os sábados das 15 às 17 horas na Rádio Fraiburgo FM. Conexão 95. Conexão 95. Música, entretenimento e muita alegria. Com Jean Andrade e Maicon Brito. Na Fraiburgo FM. Conexão 95. 95,1 FM. Mais notícia, mais esporte, mais música. Mais você. Conexão 95. Retornando ao Conexão 95 para você que acompanha através das nossas plataformas digitais no Facebook e também no YouTube da Rádio Fraiburgo. A gente continuando falando aqui nessa tarde hoje de ações de combate à Covid-19 nas escolas aqui da cidade de Fraiburgo. E seguindo o assunto por aqui, fala agora com o professor Leandro. Então, professor Leandro, o seguinte, essa diferença, agora aulas presenciais, as remotas, um ano inteiro letivo praticamente de aulas remotas ou híbridas, né? E agora, como que está esse trabalho? Uma semana na escola, uma semana em casa e essas aulas ainda remotas, como está o andamento e essa diferença entre as duas? Então, assim, em relação a esse assunto, Brito, é importante deixar bem claro que não é uma escolha da Secretaria de Educação fazer isso ou aquilo, né? Então, é uma lei maior, nós seguimos, né, as orientações que estão presentes lá no plano de contingência. Então, assim, diante disso, as nossas salas de aula, elas precisam manter, então, o distanciamento, permitir o distanciamento, né, entre os alunos. Como seria inviável colocar todos os alunos de uma turma no mesmo dia, no mesmo período, nós tivemos que fazer a chamada alternância. Então, o aluno ele vem uma semana presencial e na outra semana ele recebe atividades complementares, que ele vai realizar em casa. Porém, nós também temos o caso dos alunos que eles não vêm nenhum dia. São alunos de grupos de risco ou alunos que os pais optaram em não enviar para a escola em nenhum momento. Então, para atender esses alunos, nesse momento, né, na rede municipal nós temos, e na estadual também, existe um polo, né? Então, ali no centro de eventos, inclusive eu sou coordenador do ensino digital, né, do município de Fraiburgo. Então, nós montamos ali salas isoladas, né, individualizadas, onde professores foram contratados para trabalhar ali exclusivamente com esses alunos, né, que estão no remoto. Temos situações de professores também que são de grupo de risco e eles não vão para a sala de aula. Então, eles trabalham ali no centro de eventos, numa salinha isolada, com toda a segurança, né, necessária para que isso ocorra. E eles fazem esse atendimento, tem um coordenador, né, o Augusto é o que coordena os professores, entra em contato com os pais, enfim, para que, né, a gente tente sanar o máximo possível, né, essa questão que fica, essa diferença, né, do ensino, porque é diferente a qualidade daquele que é totalmente remoto, daquele que é presencial, né, que vem uma semana sim e outra não, e daquele que é 100% presencial. Então, assim, o município se preocupa com esses alunos e por isso foi criado esse polo, tá? Os alunos, em algumas turmas, nós temos situações de que o aluno vem em período integral. Como são turmas pequenas,
alguns casos que as turmas são pequenas, então eles não fazem alternância. Eles vêm todos os dias, né? Todas as semanas. Essa seria a situação ideal, mas infelizmente, no momento, né, a preocupação maior é com a saúde, né? Nós sempre falamos na educação. Temos uma extrema preocupação com o pedagógico, porém, é até, né, consenso da nossa equipe, a preocupação prioritária é a saúde, né? Ótimo. Nesse momento... Tá desligado meu microfone? Agora tá ligado. Esse Michael Brito, eu vou te falar, rapaz. Essa dupla aqui, estamos completando quase um ano, né? Antes de a gente voltar pro... Quase um ano. Muito importante essa questão da saúde, porque até quando você tocou num ponto que até eu iria falar sobre isso, pedir para vocês referente... Então os pais, eles têm a escolha de não mandar o aluno para a escola. Sim. Isso amparado, eles vão ter todo um suporte. Além, por exemplo, até uma dúvida, acredito que do jeito também de muitos espectadores e ouvintes que estão acompanhando agora o Conexão 95, seguinte, meu filho não é do grupo de risco. Ele pode ir até a escola, o pai, o responsável, pode optar por não mandar essa criança para a escola ou não? Sim, o pai ele vai então se dirigir, né, até a direção da escola, onde ele vai conversar com o diretor, com a diretora, e ele vai assinar um termo de responsabilidade, né? Então, onde porque não é bem assim, eu não vou mandar meu filho para a escola e deu. É uma coisa assim. A Mavis vai atrás. Justamente, a Mavis do Buscativo vai, né? Assim, é uma coisa bem organizada, né? Então, no seguinte sentido, eu como pai posso sentir que, né, não me sentir confortável em enviar meu filho. Então eu vou lá, assim, num termo onde eu também me responsabilizo a acompanhar meu filho, né, nessa questão da educação à distância, educação remota. Porque nós tivemos ano passado um problema e eu estava na direção. Nossa, gastei alguma gasolina ano passado com o meu carro, porque daí eu ia atrás dos meus alunos, né, que não realizavam atividades. Às vezes eu passava dias a fio indo atrás e procurando o aluno, porque eles não estudavam. Então, esse ano até tem essa questão, um termo de responsabilidade, o pai assina, ele está ciente de que o filho tem as aulas remotas e ele precisa acompanhar. Caso o pai mude de ideia, ele se dirige até a direção da escola e ele solicita, né, o retorno às aulas presenciais. Até para contribuir com o Leandro está falando, eu vou falar uma experiência que eu estou passando agora por isso. Eu faço parte, peguei 6 turmas do Polo. Né? A gente está na Fundação de Esportes e ajudando como profissional de educação física efetivo no município, sou responsável por 6 turmas. A devolutiva, de fato, ela é baixíssima. Pelo menos nas turmas que eu tô, né? Eu tô com primeiro ano, segundo ano, até o 5º ano. Tem-se essa informação se esses pais têm condições de retornar, têm acesso à internet? Como, Leandro, até pro Leandro, de repente, que está lá dentro, o pai, de repente, ele demonstra, eu tenho dificuldade, eu não consigo, eu não tenho acesso à plataforma, eu não tenho como o manejo ali. Como que funciona isso? Assim, trazer as situações. Por exemplo, quando nós pegamos a escola particular, né? Então a escola particular, ela dá aquela aula ao vivo. Então tem uma câmera e a professora vai dando aula, aquela câmera vai filmando e os alunos, eles acompanham de casa. Mas aí isso é porque eles têm uma estrutura. Ótimo. Na rede municipal, ano passado, foi feito um levantamento sobre acesso à internet, equipamentos, e a gente concluiu que era inviável, né? Porque, de modo geral, a maioria dos nossos alunos, 60%... ou mais acessavam pelo celular. Muitos, eu não lembro agora exatamente a porcentagem, tinham dados móveis, já ficava mais difícil. Mais difícil ainda. Então, né, como o Gia comentou, é enviado via uma plataforma. Nós temos uma plataforma, né, que o município comprou, onde ali o aluno tem um login, uma senha, e ele acessa seus conteúdos. E ali é feito o contato. Porém, claro, Gia, eu vou te falar, né, sendo bem sincero, né, não ofensivo, mas sendo sincero, e é a realidade que a gente nota no Brasil, é que em alguns casos há muita negligência por parte do pai, né, dos pais. Esse ponto que o seu pai não acompanhar o filho, nós sabemos. Eu fui diretor, né, 2 anos, acompanhava essa situação pedagógica, é assim, se o pai não acompanha lá, não pede para o filho abrir a atividade para ver, o filho não faz, ou disfarce que faz e não faz. Vai fazer de qualquer jeito. Alguns casos... Gia, a situação é, claro, a família de repente deu um problema tecnológico. Sim. Em alguns casos nós temos. Sim. Mas
constatou-se, né, que a maior parte é negligência. Os alunos mesmo, por não ter aquela... Eles estão acostumados com a fiscalização do professor, tudo distante, acaba não... E até porque, Leandro, me corrija se eu estiver errado, se o pai de fato quer fazer atividade, pode pegar impressa, né? A atividade... Isso, outra coisa. Se, por exemplo, eu não tenho equipamento, não tenho acesso, aí ele vai até a secretaria escolar, conversa com o diretor. Nesse caso extremo, claro. Sim. Aí a direção vai proporcionar o material impresso. Disponibilizar para que Disponibilizar impresso. Então, toda semana o pai ou o aluno vai lá e retira e devolve, né, naquela semana. Em resumo, desculpa para não fazer, não tem. Mas também fica a dica, né, para os pais em casa para acompanhar, né, dar uma atenção maior ainda para os filhos através dessa plataforma, que a responsabilidade em casa é dos pais. Brito, vou te dar um exemplo. Eu ia visitar alguns alunos que realmente os professores diziam, diretor, não vem, não faz atividade. Aí eu tinha minha lista, meu cronograma. Quando eu batia na casa do aluno, aí o pai dizia assim, não, mas ele fez tudo. Eu disse, não, pai, acho que ele não fez, vamos dar uma olhadinha. Ele, não, mas ele sempre estava na frente do computador, assim que estava fazendo. Tá. O que ele estava fazendo? Não sei. Aí chegava lá, não tinha nada, um mês sem fazer nada de férias, né? Então essa é uma situação que a gente até pede que os pais acompanhem, levem muito a sério. Assim, porque nós temos uma situação, um exemplo, vou dar um exemplo para você bem prático. Hoje um aluno de 7º ano, ele é um aluno que está com conhecimento de 5º, porque o ano passado, isso se ele não estudou, se ele não levou a sério. Sim. O ano passado, que era o 6º ano, foi um ano meio que, né, levado nas coxas, meio apagado. Sim. E aquele aluno que não fez nada, ele está num nível até abaixo de 5º ano, porque ele tinha conhecimento de 5º ano, ele não estudou ano passado e ele ainda decaiu, regrediu. Então ele está lá no 7º. E olha o desafio para nós a educação. E aí, né, eu mais uma vez cumprimento meus colegas, professores, que têm um desafio enorme, nós temos um desafio, porque ele vai ter aquele aluno de 7º ano que está ali nível de 7º. Ele tem aquele aluno que está mais ou menos nível de 6º. E tem aquele aluno mega atrasado, cara. Tudo na mesma sala. E vai ter que dar conta. E tem que dar conta, né? Tá aí o reconhecimento do professor, é importante, como todas as outras profissões, falando agora do professor em exclusivo, todos são os guerreiros aí no dia a dia na luta. Maicon Brito, tem comentário inclusive de professor aí, rapaz. Pois é, pode fazer o comentário. Posso fazer, Elisete Primon, né, do Colégio Drummond, parabéns pelo belo trabalho que vem sendo desenvolvido, esforço de muitos meses de estudos e trabalho incansável para chegar na fase que estamos. Não podemos deixar de seguir todos os protocolos e garantir que avancemos nesse processo rumo ao mais normal possível. Rumo ao mais normal possível, chama atenção, né? É aquilo que vocês deixaram bem claro. Não vai acabar amanhã, a gente poderia ser e todos estão otimista, né? De falar assim, não, pessoal, tem prazo. Gostaríamos dessa notícia, mas infelizmente não podemos falar isso. Seguindo aqui o nosso bate-papo, Chico, para a gente falar um pouquinho sobre a testagem em massa que aconteceu, está acontecendo, me corrija se eu estiver errado, ou já aconteceu, já foi feito de todo mundo. Fala um pouquinho mais sobre isso, o objetivo, né, disso e também o resultado, assim, de uma maneira geral. Sim. Então, foi uma longa história. Estamos construindo essa história. Como que vai dar continuidade? Não sabíamos, né? Estamos tentando fazer, nós como Plancon e comitê. Aí o secretário da Saúde, juntamente com o secretário de Educação e o nosso prefeito, brilhantemente tiveram uma ideia, e junto com as equipes, tiveram essa ideia, então, de testar todos os professores e funcionários das escolas municipais e estaduais. Então, assim, eu sou muito grato, porque quando eu tive a notícia, fiquei muito feliz, né? Vamos testar. Realmente seriam 3 fins de semana, né? Hoje seria mais um fim de semana, mas conseguimos, nessa junção que tem de secretaria muito boa, onde os secretários e juntamente com a autorização do prefeito, a coisa funciona, sabe? Eu fico muito feliz. Nós conseguimos adiantar e conseguimos fazer em 2 fins de semana, todo sábado. Quero agradecer também ao Gonçalves Dias, porque nos cedeu o espaço. Muito obrigado a todos, direção e funcionários e todos que estão lá. Conseguimos em 2 fins de semana testar os professores que quiseram ir. Nós atingimos 90% de todos os professores, municipais, estaduais e particulares. Então, para nós foi uma satisfação muito importante, porque assim, o professor que nesse momento também está sendo uma vítima, como nós, mas ele também precisa ter essa segurança. E nós não podemos garantir tanta segurança. Então, o que nós temos de saúde, graças ao meu secretário, nós conseguimos atingir, e a minha equipe de saúde. Ali tinha enfermeiro, tinha técnico, tinha a moça da recepção, tinha eu. Então, assim, foi um grupo de pessoas
que conseguiu ajudar os professores e os professores. Nossa, foi muito interessante, porque como eu conheço quase todo mundo, chegavam, conversava, mesmo com distanciamento, aquele duas fala, oi, tudo bem, como você está? É muito importante. Então, assim, acredito que os professores saíram satisfeitos, porque saíram na hora. Tinha um prazo de mais ou menos 15 minutinhos, que é o período até a enfermeira fazer a parte de coleta de sangue e para ser o resultado, mas enfim, fluiu tranquilamente. Acredito que todos os professores saíram felizes, porque eles saíram na hora com o resultado. Essa questão daí não é comigo, é com eles, é particular, mas enfim, a felicidade, o que me interessa, todos saindo felizes. Ótimo. Certo? E nós Bacana. Conseguimos 90% atingir. Então, para nós foi muito importante. E claro, o mais importante é o professor sair, né? Ótimo, muito bom, muito bom. Até uma dúvida que me surgiu agora, se vocês puderem contribuir, com relação fala-se muito da vacina para o professor. Né? Tem alguns estados que já está acontecendo e tal. Depende muito de cada estado. Tem alguma informação que vocês possam dar ou querem passar o tema? Fiquem à vontade. Nós estamos aguardando, né? Pula. Pula. Essa eu vou pular. Na verdade, sim, já foi manifestado, sim, o nosso secretário, juntamente com o prefeito, existe interesse, mas são situações que não estão no nosso poder, né? Não tem como responder. Sim. Mas sim, existe interesse perfeito. Assim. Enquanto Plancon, vocês, de fato, também lutam por essa causa, se nós for se posicionar. Só que daí foge do nosso... Foge da alçada de vocês. Mas o secretário e o prefeito já manifestou, sim, interesse, só que só eles podem responder. E até porque tá um pouco moroso esse processo de vacina, tá bem complicado. Né? Tá um pouco complicado. Brito, Facebook, o Pós-Rico Soldado Klein, tem o Diego Trombeta ali, rapaz. Diego Trombeta, parabenizando aqui a todos que estão se dedicando, né, para a manutenção das atividades tão necessárias, tomando todos os cuidados necessários também, e por aqui interagindo com a gente na nossa live, tanto no Facebook como também no nosso canal do YouTube. Tem a Rosa Maria Ribeiro por aqui mandando um recado, né, e é o seguinte, está dizendo aqui que o filho Emanuel, que está no CI Bela Vista, isso, né, Jean? Isso aí. Então, sempre chega em casa e tem que dizer para ele tirar a máscara. Agora já está em casa. Agora já está em casa. Então, é esse aprendizado, que bom, né, que as crianças acabam levando para casa também. Ótimo. Esse feedback dos pais, inclusive. Com certeza. Tem a Alcina Kleinman, conhece? Conheço. Pelo sobrenome ali. 580 quilômetros. Estava participando. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. As redes sociais hoje em dia aproximando as pessoas. Então vamos falar com o filho da dona Alcina, né? Reta final do nosso bate-papo, né? Já estamos com mais de uma hora de live aqui, passou. Acho que um bate-papo bem informativo, de qualidade, vocês pincelando um pouquinho de cada tema, porque tem muita coisa para se falar, né? Klein, eu queria que você fizesse um apanhado geral, um resumo aí de tudo isso, de repente deixasse uma mensagem final até para as famílias, agradecimento, fique bem à vontade. É um bate-papo, a gente está aqui para conversar e falar de tudo um pouco. Jean, assim, eu queria trazer um dado, já baseado nessa sua informação aí. Dia 22 agora de quinta-feira, se não me engano, foi o dia 22, né? Isso. A Índia registrou o maior número de positivados em 24 horas até agora no globo todo, em toda a Terra. Foram 315 mil pessoas num único dia como positivados. Num único dia, eles bateram todos os recordes. A Índia entrou, logo no começo, entrou em lockdown. Eles fizeram lockdown. Lá atrás, ano passado, eles positivaram, teve uma ascensão, uma subida muito grande de casos, eles fizeram lockdown no país, abriram de novo, quando teve a baixa dos casos, quando conseguiram começar a dar a resposta, e agora eles bateram um novo recorde, são 315 mil pessoas, agora dia 22, quinta-feira. Então, baseado nessa informação, eu queria que as pessoas entendessem que eu sei que todos querem, o professor, ele tem o direito de requerer que seja vacinado. Claro que ele tem. Nós temos o direito, o pessoal da saúde, que antes era linha de frente. Com certeza. Só que nós precisamos entender que nós temos uma sequência. Nós precisávamos vacinar o pessoal da saúde. Primeiro, logicamente, eles estão atendendo os casos positivados, os não positivados, os assintomáticos, eles são a linha de frente. Que Freiburg teria que montar um comitê, fui lá, falei com o Tenente Aguirre e ele prontamente aceitou que a gente participasse, entendeu a importância do retorno da educação também. Então nós precisamos entender que o resultado vai ser alcançado. Ótimo. Vai dizer para o cidadão, pode mandar seu filho para a escola que ele não vai positivar, eu não posso ser completamente insano em promover isso e dizer isso.
a gente tem um risco. Qual a função do plano de contingência? Qual a função da comissão? Qual a função nossa como cidadãos? É não ficar escondido atrás da moita. A gente quer o melhor, mas o que desse melhor temos em mão hoje? O melhor que nós temos que proporcionar. Acompanhamento, monitoramento, fiscalização, melhoria do plano de contingência. Hoje a gente propôs, lá atrás nós tínhamos um entendimento, hoje temos outro, a respeito do CIs, foi muito bem dito antes, se falava do CIs, o pavor do CIs, as crianças vão trocar a máscara. Mentira, não tem criança nenhuma trocando máscara. Pergunta pro seu filho se ele já trocou a máscara alguma vez, não troca. Então, era uma situação completamente inóspita, ninguém tinha a solução e não temos a solução definitiva. Mas o mais importante, estamos estamos procurando a solução, melhorando a sistemática. Ninguém aqui é fechado, ninguém aqui é um bloco de concreto que não pode ser moldado e mudado e melhorado. Essa é a função do plano de contingência, essa é a nossa função como cidadãos. Essa é a nossa função moral e legal. Então, o outro fato importante também, a história de que as pessoas dizem, tem a professora ou o aluno pegou dentro da escola. Não é tão fácil de se dizer que ela pegou dentro da escola. Eu preciso, e inclusive, né, depois nós conseguimos desenhar, quando você tem o primeiro positivado, o segundo, estou falando da escola. Você tem um positivado na escola, tem o segundo, tem o terceiro, eu consigo começar a desenhar o caminho da contaminação. Se essa contaminação veio de fora. E hoje, os casos provados, em suma maioria, a contaminação foi externa. Aquilo que a gente falou antes, os 3 elos. Estado, a escola e a família. Não adianta o aluno não vir, o aluno se cuidar e o pai não cuidar, o pai sair, o pai trazer a contaminação. Então a gente consegue rastrear hoje e saber de onde veio o foco de contaminação. Não existe surto hoje nas escolas de Fraiburgo. O que existe, logicamente, existe um aluno positivado numa sala. Existe na outra sala uma professora ou um professor. Aí nós temos na outra escola, de novo, um positivado. Estou chutando números aleatórios. E uma coisa que é impressionante, ano passado, né, não tinha aula presencial. E nós tivemos professores que positivaram. Vários, inclusive. Muita da classe educacional positivou no passado. Como é que pode? A culpa é da escola? Não é a culpa da escola. Nós precisamos entender que todos somos responsáveis e não podemos moralmente ficar escondidos atrás da moita nesse momento. Todos precisamos ir para a guerra e juntos, indo para a guerra, nós vamos vencer. Não tem como. Se não for união, os 3 elos, todo mundo junto, desmorona. E nós somos referência. Eu fico muito feliz de ter vindo, ser tido transferido para Fraiburgo e ter tido essa oportunidade de participar com essa equipe hoje. E não é só a gente parece estar aqui jogando confete, mas a gente se desentende, mas dentro da maturidade, dentro do desejo de arrumar, de encontrar a solução mais eficaz para o momento. É a melhor? É o que temos na mão hoje. Amanhã, talvez, o que a gente propôs hoje, que é o que a gente tinha, a ferramenta que a gente tinha hoje, lá na frente a gente vai dar risada. Pô, aquela vez a gente fez isso. O Leandro lá não tinha como colocar... o motorista teria que ter muitos elementos na mão lá, de álcool, termômetro, na entrada do ônibus. Eles foram lá e fixaram na estrutura do ônibus, na porta, fixaram o dispenser de álcool em gel para que o motorista conseguisse cuidar a planilha ou marcar quem tivesse dado. E também ter o termômetro. Pô, o motorista, esse ano, a gente brincou com eles lá no dia da formação, falou, pô, vocês hoje têm uma função, vocês já tinham que ficar cuidando da rapaziada que não sentava no lugar. Já era uma dificuldade daquela galera do fundão. Já era difícil. Hoje em dia, você tem um item maior e não tem até agora motoristas reclamando e vindo a questionando, dizendo, não estou dando conta, não estou vencendo. Os motoristas entenderam que a função deles não é mais só cuidar, dirigir, conduzir o trânsito, cuidar das crianças para que elas se comportem adequadamente dentro do ônibus. Segurança sanitária também é função deles. Todos assumimos novas funções, muitos de forma voluntária. São as melhores? Ainda não. Vamos chegar nas melhores gradativamente com apoio de tudo. Contínuo, sistemático e gradativo. Ótimo. Claro. Até tem uma pergunta aqui da Erlete Dubkowski, acho que pronunciei correto o sobrenome dela. Ela está dizendo o seguinte,
pedindo por aqui, pedindo se o professor, por exemplo, positivado, ou até depois alguém de seus familiares positivem, esse funcionário retorna às atividades após os 15 dias. Acho que, com certeza, acho que a gente já pode responder. Pode, com certeza. Hoje nós temos, na unidade São José, que foi desativada, nós temos o gripário, onde qualquer pessoa sintomática pode se dirigir aí para fazer a consulta e, conforme o protocolo de médico, vai fazer a testagem. Isso. Cada situação. O médico vai determinar o período que vai ficar afastado, qual o tratamento, e depois do tratamento, se não houve evolução, ela volta à atividade normal. Porque não é porque peguei Covid, não posso mais voltar a trabalhar. A vida existe, segue, né? Sim. Claro, infelizmente, você pegou Covid, tem que fazer um tratamento, tem todo um médico assessorando, tem toda aquela situação. Fez o tratamento, está apto, volta à vida normal. Até, Chico, se me permite, assim, deixar bem claro, que nós, às vezes até ligam para mim, Leandro, não esqueci a situação, citando, né, querendo que eu determine alguma coisa. Por exemplo, o professor está com sintomas, quem vai decidir se ele vai ser afastado ou não é a saúde. Nós, a Secretaria de Educação, nós não temos esse poder, né? E nem queremos, na verdade, né? Situação que se comentou ali, por exemplo, tem um colega meu de trabalho que ele positivou, foi afastado, ele ganhou mais 30 dias, porque o médico, né, de certo, percebeu que a saúde dele não estava adequada, e ele ainda não voltou. Ou seja, cada situação vai ser analisada, né? Não tem uma regra, só assim, como acabou de falar, vai mudando. Geralmente se aconselha tanto período, mas eu teve uma colega que ficou vários meses afastada. Sim. Cada um é cada um. O meu organismo vai reagir de um tipo. O vírus vai se manifestar. Vai se manifestar. Então, assim, não tem nada ali, vai ser só isso. Então, o médico vai determinar qual o período e se houve melhora, obviamente vai ganhar alta e a vida segue normal, né? Claro, com todos os cuidados, a vida segue, mas a vida tem que seguir. Com certeza. E até ela colocou ali, ela perguntou se depois que ela passou os 15 dias, alguém da família positivou. Como que ocorre isso? Isso é realmente a saúde. Então, a saúde que tem essa questão de isolar a família, né? O núcleo familiar, enfim. Orientar. É eles que vão orientar. Ótimo, ótimo. E é feito um documento, cada um. Eu, Chico, fui consultar. Vai estar meu nome, Osmar Gonçalves da Silva, positivou, vai ter todo um acompanhamento lá da epidemiologia, quanto tempo vai ficar, um atestado médico, ou não houve melhora, retorna para o gripário, vai ser medicado novamente toda aquela situação. Então não é a vigilância ou a secretaria, é o médico que está ali no gripário, toda uma equipe que está lá, desde a moça da limpeza, as enfermeiras e o médico. Mas quem vai determinar é o médico, certo? É um exame normal, só que precisa ser obedecido todo o critério para que a pessoa possa voltar ao normal, né? Ótimo, ótimo. Leandro, para a gente também ir para a parte final contigo aí, referente à Secretaria de Educação, uma visão geral, né, desse novo momento da comunidade escolar, essas adaptações, no teu ponto de vista, no que vocês discutem lá dentro da Secretaria de Educação, como que vocês veem isso e todo esse desafio que ainda se tem pela frente, porque às vezes para quem de fora o pai se preocupa só em levar a criança, mas tem todo, você bem disse, questão pedagógica. Hoje a saúde ela está em primeiro lugar, mas a questão pedagógica ela também precisa andar para que a gente não chegue lá no 9º ano e a gente vai começar a ver lá para frente esses profissionais aí não tão preparados ou faltando alguma, né, tendo alguma situação que vai implicar lá num vestibular que não vai conseguir entrar na faculdade, vai implicar em alguma situação, uma frustração futura. E claro que esse não é o objetivo. Assim, Jean, como educador, porque eu, né, no período noturno eu dou aula também na rede estadual, então assim, desde o ano passado, eu lembro muito bem que eu estava na direção do Anchieta, quando dia 18 vem a orientação de que seria dispensada as aulas, nós imaginávamos assim, daqui 1, 2 semanas, estamos de volta, parar um pouquinho aí e já voltamos. Que é nada. Então assim, desde aquele momento, na segunda semana eu já percebi, né, porque eu sempre estou lendo, acompanhando notícias, percebi que se tratava de uma pandemia. E nós começamos, eu lembro que os professores começaram, diretor, vamos planejar alguma coisa. A gente já começou a usar o WhatsApp, aí começou uma coisa nova na educação, veja eu falando de Fraiburgo, né? O pessoal começou a falar, vamos preparar no Drive. E para alguns professores isso era falar grego, né? Usar o Drive, usar as ferramentas do Google. Hoje é uma coisa assim, eu digo, sendo otimista, o lado bom também da coisa. Para nós educadores, sabe que, né, às vezes nós somos meio relutantes em mudança. Então, assim, essa pandemia nos forçou a buscar novas ferramentas. Isso é um lado muito positivo. Tá, então, a partir tanto que, né, agora a Secretaria de Educação criou aqui a coordenação de ensino digital. E até me convidaram, né, para trabalhar nessa coordenação. Então, veja assim, hoje nossos professores buscaram
se aprimorar muito, buscar novos conhecimentos nas plataformas digitais. Isso é um grande avanço. E eu acho que nós demos um passo assim de uns 7, 8 anos. Enorme. Que a gente levaria uns 8 anos para começar a falar desse assunto. Enorme. A pandemia nos forçou. O problema é questão pedagógica realmente. O que mais nos preocupa hoje, Jean, é que o ano passado houve uma progressão automática. Todo mundo foi aprovado. Então foi uma coisa que vem de cima, né? Vem lá do Conselho Nacional de Educação, essa orientação, beleza. Vai ser feito assim. Então a prática que nós temos hoje, a situação acho que talvez a parte mais gritante, se pega lá os anos iniciais. Criança do pré, ela foi para o primeiro ano passado, que era o período da alfabetização. Ela não teve alfabetização. Então nós temos alunos no segundo, no terceiro ano que não são alfabetizados. Então essas professoras ali dos anos iniciais, essas nossas colegas, elas estão assim, olha, nossa, virando o mundo, né? Buscando tudo quanto é forma para dar conta disso. Porque senão nós já temos um prejuízo e não queremos que esse prejuízo seja ainda maior, né? Para essas crianças e, consequentemente, para a nação. Então é feito um trabalho, a Secretaria de Educação, meus colegas coordenadores, assim, é o dia inteiro. Eu chego lá, é correria. Às vezes dá horário, o pessoal está ainda focado como se fosse início do dia do trabalho. Leva um serviço para casa, todo mundo preocupado, se dedicando para que a gente tente sanar, né, essa defasagem. Então acreditamos que vai levar ainda algum tempo para a gente conseguir um equilíbrio. E por isso, volto ali no que o Everton dizia, são os elos, né? Vida em sociedade é como um organismo, tudo está interligado. Então não adianta nós na escola nos quebrarmos lá, né, buscarmos soluções. Nós precisamos da família, precisamos das instituições, nós precisamos dessa conscientização de que a educação é fundamental. Tá, então a Secretaria de Educação, falo lá do Denilson, ali o Denilson, né, assumiu como secretário, ele nos dá muita liberdade para trabalhar, está sempre junto ali, os coordenadores, todo mundo pegando firme, para que, né, a gente ofereça o melhor para Fraiburgo. Uma das condições para que a gente tente amenizar esses impactos. Eu acho que esse é o grande objetivo, né? Amenizar. Esse é o principal. Eu vejo a área do esporte também fazendo relação, porque a gente está hoje inserido, né, nesse meio. Muitas gerações se perderam, rapaz, que vinham com uma idade boa aí de competição e tudo mais. E é praticamente isso, porque a educação ela está muito ligada, o esporte está dentro, é uma ferramenta muito importante. E a gente percebe o quanto conversando com essas crianças aí, crianças, eu falo já pré-adolescentes até, que, professor, poderia ter sido assim, mas também já entendendo que a gente está vivendo um momento de pandemia e que agora a saúde está em primeiro lugar. Gê, se você me permitir só completar isso que você falou, muito interessante, que é o fato, eu acho que esse entendimento aí está sendo multiplicado. Os pais estão entendendo isso, a comunidade escolar, né, os professores estão entendendo que não é o caminho fecharmos as escolas. Tem alguns estados que estão com as escolas fechadas. Nós temos nosso vizinho aqui, o Rio Grande do Sul, não voltou às aulas. Desde o ano passado, março do ano passado, eles pararam também e não conseguiram retornar, não voltaram mais. Aqui entendemos, chegamos nesse grau de consciência de que não podemos parar a educação. O prejuízo é muito grande. O que precisamos encontrar são caminhos, alternativas, segurança sanitária para que essas crianças exerçam o mínimo do direito, que não é um dever, a gente fala para eles na sala de aula, vocês não têm um dever, tá? Que vocês têm um direito de estar na sala de aula, é direito de vocês, e vocês precisam reivindicar. Nosso papel como entes do Estado e como cidadão é proporcionar. Essa forma de retorno. Ótimo. Os pais já entenderam, os professores entenderam que não adianta a escola ficar fechada, não há necessidade da escola ficar fechada, ela precisa ficar aberta, porém precisa fornecer condições de retorno, e esse em Fraiburgo há muito esforço, inclusive dos senhores também, quando proporcionam esse espaço não só para nós, representantes do comitê, mas para toda uma classe que está se esforçando para que isso aconteça. O gestor público, municipal, estadual, os entes do Estado, enfim, e a própria comunidade. Obrigado mesmo por vocês aí ter proporcionado essa oportunidade para nós. Ótimo. Bacana. Assim, Everton, o principal, um ponto bem importante, bem rapidinho, eu sei que está encerrando já, que não foi tocado, assim, eu não coloquei. Assim, como ano passado como gestor, vocês não têm ideia de quantos pais que me procuraram, assim, pedindo ajuda, que os filhos, em diversas idades, estavam entrando em processo já de depressão.
pelo isolamento. Então, esse é um outro fator, né, da importância, né, Everton, da questão que nós lutamos tanto para o retorno da educação, porque crianças, e um número considerável de crianças com princípio de depressão. Por causa assim, não tinha contato, não tinha essa convivência, né? Então, esse é um outro fator, o fator psicológico, a saúde psicológica das nossas crianças. Saúde mental, ótimo. Chico, muito obrigado pela participação, fica à vontade aí falar um pouquinho da vigilância, também desse papel importante que você vem desempenhando aí nessa fiscalização e contribuindo para que tudo siga dentro de uma normalidade possível. Dentro do que a gente possa fazer. A vigilância só tem a agradecer a oportunidade, né? O grupo, nós não podemos esquecer também de agradecer ao Conselho Tutelar, uma peça fundamental, porque nós trabalhamos com criança. E o ECA é bem claro, nós precisamos do representante legal, que é o pai e a mãe, ou avós, mas o Conselho foi peça fundamental para que a coisa funcionasse, certo? Desde o início tivemos uma boa parceria. Educação, muito obrigado pelo Denilson. O meu direto Edson, muito obrigado. Pessoas maravilhosas. Ao prefeito, muito obrigado, porque assim, se nós não tivéssemos essa parceria, nós não podíamos estar aqui. Existe todo um comitê, existe toda uma história de 1 ano e pouco, mas se nós não tivéssemos as ferramentas e de uma equipe, tem toda a equipe da saúde, toda a equipe da educação que nos ajuda. Então, para nós é muito importante. Como foi falado que nós fiscalizamos essas escolas, a fiscalização vai continuar. Agora eu vou iniciar, juntamente com as nutricionistas, a parte de alimentação. Que a vigilância cuida a questão alimentação também, para que os alunos tenham uma segurança alimentar. Então, nós iremos continuar com as fiscalizações em todas as escolas, para que tenhamos uma segurança em todos os aspectos. Agradeço muito a oportunidade, a rádio, a vocês, por essa oportunidade, esse momento muito feliz, de nós poder compartilhar esse momento e dizer assim, com segurança, porque todos nos conhecem, né? Quando nós falamos com segurança. Graças, primeiro ao bom Deus, mas as pessoas, graças à família, graças ao aluno, graças à equipe, graças a todos, está dentro de uma normalidade, as aulas estão funcionando. Ótimo. Gostaríamos nós que não fosse assim, mas não sabemos e não temos motivos para questionar. Está funcionando e vamos torcer que continue. Em nome meu, da Vigilância Sanitária, representando a saúde, agradeço aos meus colegas, que muitas informações de WhatsApp à noite a gente conversa e dizer assim que foi muito bom trabalhar e está bom. E nós vamos continuar assim nesse intuito para a gente continuar. Não tem data para terminar, mas dentro de uma normalidade seguir a vida. Muito obrigado. Ótimo. Mandar um abraço para o comandante Aguirre, do Corpo de Bombeiros. Meus agradecimentos à Rádio Freiburgo pelo espaço cedido, por colocar em pauta esse assunto de grande relevância a toda a comunidade. Bacana. Ótimo. Bom demais. Nós que agradecemos, eu agradeço em especial ao soldado Klein por ter entrado em contato. Bacana que vocês conseguiram visualizar no Conexão uma maneira, quem sabe, de levar para mais gente essas informações que vocês trouxeram aqui. Leandro, Chico, tenho certeza que o trabalho que vocês estão fazendo está fazendo a diferença, né? Precisa-se de pessoas que se doem e ficou muito bem claro que vocês estão fazendo a mais do que vocês estão contratados para fazer. E quando o profissional faz a mais do que ele está contratado para fazer, ele está no caminho certo. Ele está contribuindo com a comunidade, porque nesse momento o dinheiro não é tão importante. Claro, a gente precisa sobreviver, mas você conseguir contribuir com o meio onde você vive, eu acho que esse é o grande legado que essa pandemia vai deixar para a gente. É a empatia, se preocupar mais com os outros. E às vezes eles são chatos, tá? Para quem está lá escutando, e professor, às vezes são chatos, mas é pro bem. É pro bem, é porque conversaram, porque chegaram numa decisão para que aplicar esses conhecimentos aí na comunidade escolar, para que os pais, os alunos, todos possam ficar um pouquinho mais tranquilo e a gente possa devagar, né? A passos lentos ainda, mas visualizando aí um futuro próximo aí com um novo normal saindo dessa pandemia. Maicon Brito? Bacana. Finalizando, quer mandar abraço para alguém? Mandar abraço por aqui para quem está participando, a Rita Cordeiro, Marcelo Araújo também, e a você aí que ficou junto com a gente em 95,1, em toda a nossa região, nas nossas plataformas digitais, tanto no site e pelo aplicativo, e claro, na nossa live no Facebook e no canal no YouTube.
Ótimo. Agradecemos de coração então a cada um de vocês. Lembrando que as portas da Rádio Freiburgo, do Conexão, estão sempre abertas. Qualquer informação, nos procurem, Muito né? obrigado. Bacana. Também para todo que tá, para quem está curtindo, de repente, um outro tema bacana para levar para Conexão. Entre em contato no WhatsApp da rádio, no 84325274, na página da Rádio Facebook, no Instagram. O Conexão é isso, é multiplicar conhecimento, com informação de qualidade. Todo sábado a gente está trazendo algum assunto diferente para que você da comunidade aí tenha uma informação de qualidade e quem sabe possa melhorar um pouquinho o seu dia a dia através do que a gente traz aqui no Sabadão. Fechou? Fechou. Perfeito. Obrigado. Gente, 1h e 24 minutos de bate-papo. Parece que... Não. A gente ficaria mais umas 2 horas ainda batendo papo por aqui, com certeza. Mas fechou a nossa live de hoje. Desejo a todos um ótimo final de semana, um bom domingo. Se cuidem, né? Sem aglomeração, vamos se cuidar. A gente está vivendo um momento de pandemia. Logo, logo a gente vai sair dessa com a colaboração de todos. Fechou? Bacana. Para você que acompanha a nossa live também lá nas nossas plataformas digitais, um bom final de semana. Lembrando que a live fica disponível tanto no nosso Facebook quanto lá no YouTube também. Você acompanha na íntegra. Um grande abraço e um bom final de semana. Na Freiburgo FM, Conexão 95. Todo mundo ouve. Freiburgo FM. Mais perto de você. Com a chegada do frio, é